Olá, bem-vindos à Liga. Temidos, proibidos, misteriosos, perigosos. Hoje a gente vai conhecer o mundo dos tabus. Segundo o dicionário, ele é qualquer coisa que se proíbe supersticiosamente por ignorância ou hipocrisia. E geralmente fatores culturais ou religiosos estão ligados a essa proibição. É aquele assunto que, quando levantado numa mesa de bar, gera polêmicas, muitas vezes relacionadas à moral, às leis e aos costumes de uma sociedade. Como você se comportaria se seu filho chegasse em casa e dissesse que quer mudar de sexo? Você comeria insetos no almoço? Aceitaria que algum parente optasse pela eutanásia? Muitos tabus podem te causar má impressão, mas em outras culturas são atividades totalmente aceitáveis. Hoje, em A Liga, nós vamos conhecer os tabus dos brasileiros. Agora eu vou conhecer o chefe, que se especializou em fazer uns pratos que até então, se você olhar de longe, você vai achar, que gostoso, mas se você chegar perto, aí você vai pensar um pouquinho diferente. Tudo bom? Aqui temos tomate. Tomate, brócolis, cebola. E aqui a gente tem os insetos ainda, eles estão frescos, vão ser fritos. Esse era o meu medo, era isso que eu não queria ouvir. Não vai umzinho antes de a gente começar? Não, obrigado. eu quero só sentir a textura deles. Vamos lá. Ele é molinho. Ó, assim. Não, pode rescindir meu contrato. Que prato é esse que você está fazendo? Esse aqui é um risoto aos 4 insetos, né? Depois a gente finaliza ele com um queijo parmesão, uma mussarela de búfala. Tem os dois tenébrios, o normal e o gigante. Tem a barata e o grilo. Agora aqui você faz pratos com os insetos, mas de uma maneira mais, como posso dizer, trivial, como você faz em casa. A gente trata o inseto como qualquer outra carne, né? Ele é um alimento. A sua família estranhou muito quando você começou a trabalhar com insetos? O que ela achou? Como toda família normal, me achou louco, né? Como não poderia ser diferente, né? Eu fui escoteiro por muito tempo, ainda faço parte de um grupo, e o inseto veio a partir daí. Então a gente comeu alguma coisa, experimentou. Vivo. É mesmo? Vivo. Tirado da madeira, normalmente. Pegado do tronco da madeira. Não. Tirava lá do tronco, foi evoluindo, se transformou em pesquisas, em novas receitas. E hoje em dia eu levo isso também para a sala de aula. Isso aqui, por exemplo, já foi tabu para você? Já. Já? No início, sim. Olha. Assim como foi tomar o sangue da galinha quando a gente está matando, comer o fígado cru. Você fez isso? A gente fez isso naquelas questões lá de sobrevivência. Vou te falar uma coisa. Esse risoto, eu, em sã consciência, não comeria. Mas como eu trabalho na Liga e para trabalhar aqui você não pode ser muito são, tem que ser um pouco insano, eu vou encarar. Agora dá uma olhada aqui. Tanajura, baratas, essa é a sobremesa. Chocolates de grilo, barata, tenébrio e outras cositas más. E eu vou detonar daqui a pouco, hein? Apesar de não fazer parte do típico cardápio brasileiro, baratas e grilos são ingredientes indispensáveis há milhões de anos em outras culinárias como a africana e asiática, onde um espetinho de escorpiões pode ser o prato principal do churrascão de domingo. Os insetos já fazem parte do cardápio de 80% dos países por serem ricos em proteínas e pobres em carboidratos. Mas cuidado, não é qualquer bicho que você encontra por aí que pode parar na sua panela. Dizem que em boca fechada não entra mosca, certo? Isso é um tabu. Mas aqui no Vale Verde, Betim, Minas Gerais, o assunto é um pouco diferente. Vocês vão saber por quê. Olha só, estoque de ingredientes, ração. Nessa outra aqui, está dizendo criatório de baratas. Você é o Gilberto. Do que se trata? Bom, tá aí a gente tem um criatório de insetos aqui, chamado Nutri-Insecta. A gente produz 5 tipos de insetos para alimentação animal, principalmente, para pássaros, para répteis, para peixes. São insetos que podem ser consumidos por humanos também, esses que a gente cria. Vamos mostrar como são essas baratas? Vamos. Por favor, você primeiro. Você que manja. Se tiver uma barata solta, já vai para cima dele. Essas são as unidades que a gente cria baratas. Olha só essas baratas. Essas não são daquelas que voam, por exemplo? Não. Elas escalam e a gente evita que elas fujam dos barris, passando um pó aqui formando uma barreira interna. Você poderia pôr uma na sua mão? Posso. Ou na minha? Não sei se eu vou ter coragem. Ela é rápida. É melhor então segurar você segura, que você tem mais a manha. Qual o tipo de ração que ela come? Então, ela come uma ração à base de farelo de trigo,
farelo de soja, milho e leveduras. Quantas baratas tem em cada barril? Dá para saber? Em média, tem cerca de 10 mil baratas em cada barril desse. 10 mil. Você aí na sua casa, o que você sentiria ao pegar um material desse, cheio de barata desse jeito? Dá asco, não dá? Você não fica na aflição? Só que você tem a possibilidade de futuramente estar ingerindo esse tipo de animal até para o seu próprio bem, não é verdade? Exato. Estima-se que por volta do ano 2050 vai ser bastante escasso a disponibilidade de carnes tradicionais, né, de frango, de boi. E os insetos vão poder ser usados como uma das alternativas para complementar a dieta humana. E o que a gente tem mais nos outros galpões aqui? Então, o próximo galpão é de grilo. Grilo é uma coisa que me incomoda um pouquinho, viu? Tanto quanto barato. São espécies que estão adquirindo hábitos domésticos, estão sendo domesticadas, né? É porque tem umas baratas que você encontra em casa, ela já vai pra cima de você já, tá ligado? Enfrenta. Enfrenta, tem umas que não tem medo. Ele não pula, ele não... Eles pulam cerca de 30 centímetros, né? Então eles não conseguem pular essa caixa. Cara, dá uma aflição. Dá uma aflição. Que tipo de grilo é esse? Se chama grilo preto, é uma espécie que ocorre no Brasil. É um dos principais usados para alimentação humana. Então não se pode comer qualquer inseto que se encontre por aí, né? Existem insetos que têm princípios tóxicos, principalmente aqueles que têm cores fortes, aqueles que são vermelhos, amarelos, laranja. Não se pode comer insetos também que são encontrados no ambiente porque eles podem estar contaminados com agrotóxicos, eles podem ter passado num esgoto, algo contaminado. Você vai ingerir isso e vai se contaminar. Porque senão, principalmente a molecada em casa, vai achar que qualquer bicho que vê na rua ou em casa vai poder pegar, pôr açúcar, mel e... Não, de forma alguma. Que é o criatório de tenébrio gigante. Isso. Nós estamos começando já... Senti que tem inseto aqui em mim, mas não tem não, é só cisma. O inseto que a gente vai conhecer agora, ele passa por 4 estágios na vida dele. Ovo, depois larva, depois pupa e depois besouro. Esse aqui é o estágio de pupa, né, onde ele está sofrendo metamorfose. Está deixando de ser uma larva e virando um besouro. Tem gente que come isso aqui desse jeito, né? É o único inseto que é usual comer ele vivo também. Qual o sabor que ele tem? Eu associo amendoim. Ele fica excelente com caramelo, caramelizado. Isso tudo a gente vai ver depois. Vai. Olha isso. Ó. Meu, pra quem não tem costume com a situação é muito difícil. É tabu? Ó, eu tô aqui, tô me coçando, entendeu? No Brasil é tabu. São poucos locais que têm hábito de comer insetos, né? Mais em cultura indígena, em alguns locais do interior se consome tanajura, né? Então, mas Não, obrigado. Na maior... Deixa pra próxima. Eu como. Você come? Como. Então come. Você duvida? Não, não vou duvidar. Mas eu quero ver você comer. Come uma delícia. Não, obrigado. Vivo nem a pau. O que você gosta dos besouros? Milho verde. Milho verde? Não vou comer não, obrigado. Essa é a larva da mosca. Nossa, essa aqui é bem molinha, né? É. Agora se come assim? Na verdade, a gente utiliza ela só para alimentação animal, né? A gente ainda não tem experiência com ela, com alimentação humana. Então você ainda não come essa daqui, né, Madalena? Quer experimentar? Ela pode experimentar uma? Pode. Sério mesmo, Madalena? Experimenta aí. Eu não tenho culpa se acontecer alguma coisa. Ela deve ter gostinho de leite em pó. Mosca come leite em pó. Não deu pra sentir. Come outra. Agora come uma. E o pior é que eu tô aqui, ó. Assim, ó. Com a mão na boca. Mas tem que ser em grande quantidade pelo tamanho que é. Olha, você... Parabéns, viu? Você comeria grilo? Você comeria barata? Bom, vai se acostumando com a ideia. É um conselho que eu te dou. O que é tabu, afinal? A definição de tabu é um comportamento partilhado por pessoas de uma certa comunidade ou grupo. E as pessoas não sabem exatamente por que estão fazendo isso, mas de forma supersticiosa elas continuam repetindo essa prática por gerações. Quantos tipos de tabus existem? Você tem os tabus linguísticos, coisas que você não pode falar ou que são reprováveis de ser ditas em públicos, palavrões, por exemplo. Você tem os tabus sexuais, que são certas atividades sexuais que são muito reprováveis aos olhos dos outros, da sua comunidade. E os tabus alimentares. Então, coisas que você não pode comer, que são nojentas. Por exemplo, consumo de insetos.
Então, certas comunidades na Ásia, principalmente, têm insetos como parte da sua dieta de forma normal. Aqui no Brasil, as pessoas acham um pouco estranho. A única exceção a isso, eu acho, que é o consumo de formigas na região de Minas, ali a farofa de formiga.